o tema de hoje, que é as fontes de receitas do web jornalismo, é basicamente o cerne, o coração de toda atividade jornalística na web, na internet, do ponto de vista financeiro. Todo projeto de comunicação no meio digital tem de ser um projeto que seja gizado com garantia de sustentabilidade financeira, sob pena de fracassar e não ter peixe para andar. O que é que acontece com o jornalismo no angolano na web? Não só angolano, mas no cômputo geral. O jornalismo tradicional tem tendência de transportar o modelo de negócio tradicional do offline para o ambiente digital, para o ambiente online. É aqui que começam os problemas. Por quê? É o mesmo que tirar um peixe do mar e forçá-lo a viver fora do mar. Não dá certo. Porque meios diferentes de comunicação exigem modos operandi, exigem estratégias diferentes de atuação. Geralmente tem-se a ideia de que fazer jornalismo, web jornalismo, fazer jornalismo digital é ter um site na internet. Não, senhor. Fazer jornalismo digital não basta ter um site na internet. Esse, quiçá, é o primeiro passo. É preciso que a imprensa tradicional morra, primeiro, para renascer no ambiente digital. Ok? E não, tipo, temos, conforme faz o Jornal de Angola, para dar aqui um exemplo concreto, eles fazem a transposição literal do conteúdo impresso para a internet, ou seja, o mesmo texto que você vai ler no jornal em papel é o mesmo texto que você vai ler na internet. Se o texto é desse tamanho do mapa Angola, na internet também vais encontrar o mesmo texto. Aqui não se refere à questão do tamanho do texto, mas sim à forma como se escreve para diferentes meios. O modo como se escreve para o jornal em papel deve diferir do modo como se escreve para o jornal digital, até porque existem técnicas específicas para o ambiente web, o chamado web writing. Web writing, que é ou que são o conjunto de técnicas de redação específicas para o ambiente digital, específica para a internet, específica para a web. Aí vamos encontrar o copywriting, vamos encontrar o storytelling, vamos encontrar vários gêneros que estão adaptados especificamente para o ambiente digital. Portanto, não se pode simplesmente, não podemos nos limitar a fazer uma transposição literal do conteúdo impresso para o meio digital. Temos que fazer uma adaptação, porque as pessoas não consomem o conteúdo da informação na internet do mesmo jeito que consomem no offline, no jornal em papel. É diferente, os hábitos são diferentes, as características do consumidor de conteúdo na internet são diferentes do consumidor de notícias no meio tradicional, na imprensa tradicional ou na imprensa em papel. Na internet nós somos multitarefa, fazemos várias coisas ao mesmo tempo e o tempo que dedicamos a cada uma das coisas que fazemos na internet é muito reduzido. Nós estamos a assistir a um vídeo, estamos a ler uma notícia, quiçá estamos a ouvir música, estamos a responder comentários nas redes sociais, ou seja, a pessoa na internet é multitarefa. Então, tudo que se faz na internet tem que estar adaptado a essa característica do meio digital. Isso é para apenas fazer uma introdução. O que nós vamos abordar agora é a questão da sustentabilidade financeira do webjornalismo. Como é que nós garantimos que o jornal digital vai ganhar dinheiro, vai ter dinheiro para se autossustentar e garantir a sua perpetualidade, a sua eternidade, a sua
existência no tempo, ao longo do tempo, por muito tempo. Como? Será que temos que usar o mesmo modelo de negócio do offline, da imprensa tradicional? Bem, alguns tentaram, a imprensa tradicional tentou, mas não conseguiu. Por quê? Porque não funcionou. O que existe hoje são novos modelos de negócios que, à semelhança do conteúdo, devem ser adaptados. O modelo de negócio tem que ser adaptado ao meio digital. Ok? Então, vou imediatamente partilhar a minha tela convosco. Vamos lá, fontes de receitas do web jornalismo é o título da aula de hoje. Vamos começar por definir dois conceitos importantes. O que é monetizar? Monetizar vem de monetário, vem de dinheiro, ok? Agora, no contexto do web jornalismo, podemos definir monetizar como a atividade que visa transformar a audiência que temos em fonte de receita através do marketing digital. Se estão recordados, na aula passada nós falamos da fórmula do sucesso de qualquer projeto digital, sobretudo do web jornalismo, que é conteúdo mais audiência massiva, e isso vai atrair anunciantes ou receitas de anúncios, receitas de publicidade. Esta é simplesmente a fórmula para monetizar qualquer canal ou qualquer veículo de comunicação na internet. Portanto, vamos aqui para reter, monetizar é isso. Quando eu falo em monetizar, estou-me a referir na necessidade de transformar a audiência do teu canal de notícia, do teu site de notícia, ou seja, de que veículo de comunicação for, mas vamos aqui falar do site de notícia ou do canal no YouTube, seja o que for, é transformar a audiência em fonte de receitas. E como é que fazemos isso? Através das ferramentas de marketing digital, ok? Então, em relação à estratégia de monetização, como é que podemos definir estratégias? Estratégias de monetização vão ser as técnicas ou os métodos para garantir sustentabilidade financeira ao nosso meio de comunicação, ao nosso site de notícia, ao nosso canal do YouTube, ok? Todas as técnicas, os métodos que nós vamos utilizar para garantir sustentação financeira ao site de notícia chama-se estratégia de monetização, ok? E o que é que nós fazemos para gizar uma estratégia de monetização? Primeiro, temos que seguir 4 passos. O primeiro passo tem que ver com a definição do modelo de negócio. O segundo, com a identificação das possíveis fontes de receitas. O terceiro, precisamos elaborar um plano de marketing digital. E, em último, executar a estratégia de monetização. Ou seja, a estratégia de converter a audiência em dinheiro, em fontes de receita. Esses são os passos que devemos seguir para uma boa estratégia de monetização do website de notícia, de canal do YouTube ou qualquer outro veículo de comunicação digital ou na internet. Falando especificamente das fontes de receita, existem várias fontes. No jornal tradicional, na imprensa tradicional, a principal fonte de receita é quem? É a publicidade. Os jornais ganham dinheiro através de receitas publicitárias, vendendo publicidade, vendendo anúncios. É isso que sustenta, grosso modo, os jornais ou a imprensa como um todo. Esse é o modelo de negócio tradicional. E vejam que as empresas de mídia digital acabaram também por se inspirar muito neste modelo de negócio tradicional da imprensa, mas só que adaptaram ao meio digital. Se repararem, uma das principais fontes de receitas, né? Uma das principais fontes de receitas do web jornalismo na internet, lógico, também é a publicidade. Nós vemos aqui como fonte de receita a publicidade. Publicidade é continua a ser uma das principais fontes de receitas
do jornalismo na internet, só que não é a única. Enquanto que no offline ou na imprensa tradicional, a publicidade acaba por ser 90% das fontes de receita, na internet é só uma das. Existem N formas de monetizar o conteúdo jornalístico. Outra forma é através de assinaturas. O que são assinaturas? As assinaturas são os mecanismos que nós criamos para limitar o acesso ao conteúdo mediante pagamento. Ou seja, eu tenho um site de notícias e eu não vou impedir o acesso ao conteúdo, mas vou limitar, vou criar conteúdos específicos, não é? Conteúdos mais aprofundados, mais detalhados, com maior investigação e com maior conteúdo informativo para um grupo especial, que é o grupo daquelas pessoas, leitores ou internautas, que vão pagar para terem vantagens comparativamente a outros. E que vantagens são essas? Vão ser os primeiros a receber as notícias em primeira mão, vão ser aqueles que vão receber um conteúdo diferenciado, ou seja, em vez de receberem apenas notícias curtas, aquelas que chamam breaking news, vão receber reportagens de fundo, em vez de receber apenas notícias que publicam o acontecimento do dia a dia, vão receber esclarecimento sobre os factos do dia a dia através de especialistas, ou seja, tem um conteúdo, tem matérias que são reservadas exclusivas. Basta fazer uma subscrição, basta dizer eu quero ser um leitor quero ser um leitor premium, ou um leitor assinante, e mensalmente eu vou dar ao jornal, ao site de notícia, um valor que o site vai definir. Pode ser $10 por mês. Quando eu pago $10 por mês ao site de notícia, isso me dá direito a ter acesso ao conteúdo exclusivo, ao conteúdo que é preparado especificamente para quem paga, e é um conteúdo diferenciado comparativamente ao conteúdo geral. Como eu expliquei, são reportagens mais aprofundadas, trabalhos de maior investigação, envolvendo especialistas a explicarem os fatos mais importantes do dia a dia, e isso ajuda esse público a tomar decisão, a estar melhor e bem informado. Então, já temos aqui duas fontes de receitas para o web jornalismo, e eu vou repetir. Primeira fonte, temos a publicidade. Como vocês sabem que até os sites também trazem publicidade na forma de banner, na forma de pop-outs, etc, etc. E outra fonte de receita são as assinaturas, como eu já disse, né? Assinatura é quando determinadas pessoas pagam alguma subscrição mensal ou anual para ter acesso a conteúdo exclusivo. E como é que os sites de notícias fazem isso para incentivar as pessoas a serem assinantes? Através dessa tecnologia chamada paywall. O que é paywall? Paywall, se vocês estão recordados, há sites que quando tu vais lá consultar, eles permitem-te ler uma quantidade limitada de notícias. Ou seja, entras para o site, lês algumas notícias, mas quando fores clicar noutras, geralmente aquelas mais interessantes, mais importantes, vão te dar um bocadinho e depois aparece um bloqueio, uma mensagem a dizer, olha, para continuar a ler essa notícia ou esse artigo, deves ser um subscritor, deves ser um assinante. Okay? Isso é que se chama paywall, é uma tecnologia que limita o acesso ao conteúdo na íntegra. O leitor lê um pouco, depois é barrado, okay? Sob a condição de pagar a subscrição mensal ou anual para ter acesso ao conteúdo completo. Então, essas são duas das principais fontes de receitas do web jornalismo, que também, de certa forma, já existem na imprensa tradicional. Referir também os patrocínios, também são fontes
de receitas para o webjornalismo, tanto para a imprensa tradicional. Como sabem, há empresas que patrocinam jornais, não é? Só que estes patrocínios têm que ser devidamente regulados para não afetar as questões de ética, de ontologia, credibilidade, para não depois desembocarmos num tráfico de influência, etc, etc. Tudo isso tem que ser bem salvaguardado. Outra fonte para o webjornalismo, fonte de receita, são as filantropias, as doações, os financiamentos via fundações. Ou seja, você vai criar um site de notícia e podes definir o site como sem fins lucrativos. Quando o site tem o objetivo de não ser um site com fins comerciais, ela beneficia de filantropia. Pessoas com capacidade financeira podem financiar a produção de conteúdo, a produção, a continuidade e a produção do próprio site de notícias, através de doações, através de financiamento, etc, etc. Então, se tu queres criar um site de notícias que não tenha caráter comercial, podes depender de doações oriundas dos próprios usuários do site, ou seja, cada pessoa, cada leitor do site pode ser incentivado a dar uma pequena doação de tempo em tempo ou de forma esporádica, a semelhança do que acontece na igreja, né? Toda vez que você vai da igreja, dás aí uma oferta, mas de forma espontânea, de forma livre, né? Na quantidade que você pode dar. É mais ou menos também como funciona aqui com as doações para financiar projetos de comunicação digital, ok? Outra fonte de receita tem a ver com os subsídios públicos. Em alguns países, geralmente países com muita experiência em termos de democracia, o próprio governo dá apoio financeiro aos órgãos de comunicação social. Estou recordado que, por altura da pandemia do Covid, Portugal e alguns países da Europa, o Estado português financiou os meios de comunicação, deu incentivos, né, dinheiro para que esses jornais, os meios de comunicação não fossem à falência, naquele período em que havia isolamento social e as empresas estavam fechadas, pronto, e não havia atividade econômica, não havia empresas a anunciar, nem empresas em atividade. O próprio Estado foi dando subsídios, foi alocando recursos públicos para garantir que esses meios não fossem à falência. Isso com que objetivo? Com o objetivo de salvaguardar a democracia. Num país verdadeiramente democrático, tem de ter uma imprensa livre e deve ser o Estado a incentivar a criação, a manutenção e o desenvolvimento da imprensa livre em nome da democracia. Portanto, os subsídios públicos, dependendo aqui da realidade de cada país, também são uma fonte para o webjornalismo. Outra fonte para o webjornalismo, fonte de receita, são os crowdfunding, ou financiamento coletivo. Na internet existem plataformas em que as pessoas se juntam para financiarem, doarem dinheiro a projetos que acham interessante. Imagine que tu tens um projeto de jornalismo comunitário, vais criar na sua comunidade um website sem fins comerciais, mas é um website de notícias que vai ajudar a comunidade local a divulgar, a se manter informado e fazendo jornalismo de solução. O que é jornalismo de solução? Jornalistas analisam, através das suas fontes, os problemas sociais daquela comunidade e recolhem desses especialistas e das pessoas possíveis soluções para esses problemas. Um exemplo, é levado
índice de criminalidade. Jornalistas fazem uma reportagem, convidam especialistas, debatem sobre o assunto, produzem uma reportagem, já disse, e desta reportagem vai sair ideias, vai sair soluções para aquele problema de criminalidade. Se falo de criminalidade, também posso falar do problema da água, saneamento básico, ou seja, é um jornalismo voltado para soluções sociais, dos problemas sociais. E esse tipo de projetos podem ser financiados via grant funding ou financiamento coletivo. Como disse, são plataformas que existem na internet. Você submete o teu projeto, explica o objetivo social do projeto e qualquer pessoa em qualquer parte do mundo pode contribuir financeiramente com algum valor para manter o projeto. Okay? Então, essas são, grosso modo, algumas fontes de receitas para o web jornalismo que foram extraídas do livro deste escritor Josh Brock, o livro intitulado Out of Print. Okay? Podem pesquisar depois para terem mais detalhes sobre essa questão relacionadas às fontes de receitas para o web jornalismo. Essas são algumas, mas não, claro, se são algumas, não são únicas. Existem outras fontes de receitas, outras estratégias de ganhar dinheiro com conteúdo jornalístico na internet. E essas estratégias podem ser buscadas do marketing digital.